Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós queremos convidar você para meditar um pouco sobre a oração. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Como ele deseja que nós oremos? Acompanhe conosco. Mateus 6 e versículo 5 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Adicionando em cima dessa leitura aqui de Mateus 6 e a partir do versículo 5, a gente tem uma explicação do livro Espírito de Profecia, página 44, Refletindo a Cristo, que fala assim: A oração não é compreendida como devia ser. Nossa oração não deve ter o fim de informar a Deus sobre qualquer coisa que ele não sabe. O Senhor conhece os segredos de cada alma. Nossa súplica não necessita ser longa e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo. E aquele que vê secretamente ouvirá, recompensando-nos publicamente. É bem aqui onde aquela narrativa daquelas orações longas que a gente às vezes ouve as pessoas falar que, mas você ora pouco, a sua oração é curta, você não tem tempo de intimidade com Deus. Aí fala que aquela oração menos de meia hora, menos de uma hora, é uma oração muito pequena, né? A pessoa não tem intimidade com Deus. Mas o que é que eu vou falar para Deus que ele não saiba? Eu vou contar o meu dia todinho para ele como se ele não estivesse lá comigo o dia todinho, observando tudo o que aconteceu comigo durante aquele dia. Passar muito tempo em oração não significa exatamente você ficar só orando o tempo todo, não. Porque quando se envolve a meditação da palavra de Deus e a oração, elas são basicamente a mesma coisa. Porque se você está lendo a palavra de Deus e está orando, a palavra de Deus é a palavra de Deus e a oração é conversar com Deus. Conversar É com Deus. basicamente a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não. A palavra de Deus, ela é uma coisa e a oração é uma outra coisa. Não, a oração é você falando com Deus. Por E a quê? palavra de Deus é Deus falando com você. Então, utilizando esse contexto, bem, esse contexto do Espírito de Profecia, que fala, inclusive nesse mesmo contexto aqui, Mateus 6. se você vai orar a Deus, mas você tem a consciência de que ele já sabe de tudo, O que você precisa fazer? então as coisas ficam muito mais simples. Você não tem necessidade de passar horas e horas explicando para Deus como é que é as coisas, porque ele já sabe. Você só precisa chegar lá e dizer, Senhor, eu estou vendo que a situação está dessa forma. Se for possível mudar, seria ótimo, mas se não for possível, que seja feito de acordo com a vontade do Senhor. Isso é toda a palavra resumida. Seja feita de acordo com a sua vontade. Aí você não passa horas e horas em oração, só que tem um detalhe. A oração ela precisa ser constante. E como a gente está em constante evolução, a gente não precisa de muito tempo para orar. Só precisa você desviar a mente um pouco ali e orar em silêncio na mente, sempre apresentando a situação diante de Deus, do se desenrolar da situação, para que a gente não acabe tomando decisão por conta própria. Precipitada. Porque Jonas, quando você deixar a decisão na mão de Deus, a decisão é correta. Mas se você não tiver em constante oração, você acaba tomando uma decisão por conta própria e Deus não vai interferir porque ele não interfere na minha liberdade de escolha. o Jesus, ele não acrescentou oração. Não. Ele diz, o que ele fala na oração é assim: pedis e vos dás. Quando a gente pede, ele dá. Ele vê que nós estamos necessitando. Mas se não pedir, Não vai ser dado. e Ele aí? sabe que a gente está querendo, mas se você não pedir, ele não dá por causa do livre-arbítrio. Isso é a mesma possibilidade de alguém que não sabe orar e pede oração para ele, é porque ele não sabe orar. E você que sabe interceder, faça a intercessão por ele. Olha só o tanto que a oração é simples em Mateus 6, 9. e do versículo 9 ao 13. Jesus aqui ele dá um mapa. Isso aqui não é a oração você ficar repetindo isso aqui o Não, tempo ela não todo. pode repetir. Não, porque se você repetir o tempo todo não é oração, é uma leitura. Um mapa. Olha só o mapa que ele dá. Ele diz que você já deve iniciar a oração exaltando o nome de Deus. O versículo 9 fala assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você E já venha, exaltou. aí aqui você exaltou o nome de Deus. Isso. Segunda parte: venha o teu reino e seja feita a tua A vontade. tua vontade. Ok. Aqui
nesse primeiro passo da oração, você, além de exaltar o nome de Deus, depois que você exaltou o nome de Deus, você coloca a vontade de Deus acima da sua. Acima da sua. Ou seja, eu tenho a minha vontade para expor diante de Deus, mas que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Isso é um comentário que a gente faz e é muito raro você topar um comentário desse em qualquer uma mídia dessa aí. É muito raro, porque ninguém fala de oração. É como se nós mandasse no Espírito Santo, mandasse em Deus. As orações que a gente, aliás, o que a gente mais vê nas orações, raramente você vê um irmão orando e dizendo que seja feita a vontade de Deus. A maioria só diz, é o que nós te pedimos. É quase que ele diz assim, nós te obrigamos em nome de Jesus. Funcionário. Não é, e não é assim que funciona. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse que, por mais que eu tenha o meu pedido, a minha posição, eu devo pedir, mas se for da tua vontade, que seja feita. Se não, que não seja feita. Aí, continuando, depois que você exalta o nome de Deus, coloca a vontade de Deus acima da sua, aí vem o pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu coloquei a minha necessidade diante de Deus. Porque a Bíblia ensina que a nossa necessidade, a única necessidade do ser humano é alimento e roupa. E quando você coloca a necessidade diante de Deus, pode deixar que a obra aí está feita. Colocou a sua necessidade diante de Deus, pediu perdão pelas suas ofensas que você causou, aquelas que você tem consciência, aquelas que você não teve, aí, e ainda tem mais. Ele fala assim, ó, nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem também. Se não ser bom para perdoar, tá lascado. Agora, se eu não perdoo quem me ofende, eu não posso nem me atrever a pedir perdão a Deus. Até porque se você não tem a consciência de perdoar o seu próximo ou alguém que te prejudicou, e pode fechar, ali você pode fechar o mapa, porque não tem perdão. Porque Deus está disposto. Não tem nenhuma oferta para você. Nesse mapa de oração, ele está dizendo que ele está disposto a perdoar você a mesma quantidade de vezes que você está disposto a perdoar o seu semelhante. Seu semelhante. Tá bem, isso aqui está bem esclarecido. Eu acredito que não tem como esclarecer melhor do que isso. Em Daniel também fala muito, em Salmo também fala muito de oração. E toda vez que fala da oração, é igual essa oração, esse modelo aí. Esse mapa aqui. E continuando, para encerrar a oração do dia, depois que você exaltou o nome de Deus, você colocou a vontade dele em primeiro lugar, colocou a sua necessidade diante dele, que ele já sabe da sua necessidade, mas ele disse que é necessário que você peça, senão não será concedido. Você pediu perdão pelas suas ofensas, aí entra a parte em que você deve pedir mais um detalhe. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É aqui que você encerra a sua oração. Ainda não encerra a oração. Esse é basicamente o final. Depois que você apresentou a sua situação, você vai dizer, ó, não nos deixe cair em tentação, porque as tentações estão aí o tempo todo. Satanás, ele anda rugindo como leão, né, em volta. Você está pedindo a proteção de Deus. Satanás está rugindo como leão em volta dos servos de Deus, à procura de uma falha para poder derrubar. Não deixe cair em tentação. Você está pedindo a proteção. E já no final do mapa da oração, ele encerra assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí você exaltou de novo Deus. Você começa exaltando o nome de Deus e termina exaltando o nome de Deus. Teu é o poder e a glória. A glória, você está reconhecendo que tudo pertence a Deus. O reino, o poder, tudo é dele. Mas um modelo de oração assim é que precisava, de vez em quando, a gente levar o conhecimento das pessoas, porque ninguém sabe que tem Pai Nosso na Bíblia, Zé. E se você ora dessa forma aqui, desse tipo aqui, usando esse modelo, não é repetir o que está escrito aqui. É usar esse modelo na sua oração, o que vai acontecer? Você vai fazer uma oração que está em harmonia com a vontade de Deus, a oração de um servo humilde, que está se humilhando na presença do Criador. É assim. E a oração dessa forma, ela vai ser atendida. Porque você não está tratando Deus como um servo. Com esse mapa aqui, você está se demonstrando um servo diante de Deus. É claro que isso aqui não é tudo. Isso aqui é só um mapa para a gente aprender a orar. Mas, dentro desse mesmo contexto, que a gente já sabe que Deus sabe de todas as coisas, o que eu preciso fazer é o quê? É só apresentar a minha humildade diante de Deus e pedir que Ele me torne de acordo com a vontade dele. Depois que você confessa os seus pecados, você já entrou com um espírito de humildade. É fácil de ser correspondido com a oração, porque você exaltou o nome do Criador primeiro, no início e no fim. E assim todas as orações que você for fazer,
coloca Deus primeiro, em primeiro lugar, e quando terminar a oração, coloca Ele em primeiro lugar. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha compreendido e que continue nos acompanhando e compartilhe também com aquelas pessoas que você acredita que está precisando desse tipo de conhecimento. Até o próximo.